Olá, eu me chamo Laís, sou uma mulher negra, tenho 33 anos, tenho cabelo encaracolado. Hoje eu estou com uma blusinha mostarda, atrás de mim tem uma parede branca e um sofá. Estou sentada em um sofá na cor cinza. Hoje a gente está aqui para fazer mais um momento aí de reflexão. Faço parte ali da igreja do pastor Carlos e da pastora Michele. E o versículo, o capítulo, ele se encontra em Atos, capítulo 5. E aí eu vou lendo alguns versículos aqui para a gente ir fazendo essa reflexão. E vai falar sobre a nossa entrega, como que é a nossa entrega ao Espírito Santo. Diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste para os homens, mas mentisse a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Em um grande temor veio sobre todos aqueles que o ouviram. Agora o versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: portanto. Então ela informa que vendeu um valor menor do que na verdade ela havia vendido. Nesse cenário aqui, nesse cenário especificamente, quando você vendia uma propriedade, uma herdade, como diz aqui na palavra, era necessário que fosse entregado todo o valor para a contribuição da igreja, se você assim decidisse fazer essa oferta. E aqui, Ananias e Safira, eles venderam a propriedade e eles só entregaram parte do valor e mentiram, dizendo aí que entregou todo o valor para a igreja. Aqui, nessa palavra, a gente consegue refletir sobre 2 pontos importantes. Um deles falando aí sobre dízimo e oferta. Quando a gente fala dessa parte de contribuição de forma financeira para a igreja, ainda nos causa muita estranheza, né? Essa parte da contribuição. Por que eu vou dar dinheiro para a igreja? Eu estou comprando a fé? Eu tenho que comprar a minha salvação? A gente levanta aí inúmeros questionamentos. E eu costumo dizer que são questionamentos sem fundamentos. Porque a gente sabe que a igreja, uma vez que ela está aqui na terra ainda, ela gera gastos. E hoje a gente sabe que os gastos estão muito mais difíceis, estão muito mais altos. Então, se a igreja está aqui na terra, ela vai gerar gasto e ela vai precisar dessa contribuição. Então, a gente precisa ofertar de todo o coração. E a gente ofertando, a gente não pode esquecer que a gente está aí possibilitando que as portas do Senhor, que as portas da casa do Senhor, elas continuem abertas, né? Criando aí possibilidade para que outras pessoas elas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E engano nosso, quando a gente acha que fulano ofertou com R$100, outra pessoa ela ofertou com 20. Aquela de 100 vai ser muito mais abençoada do que aquela que ofertou com R$20. Engano nosso. As respostas do Senhor, ela vem de forma positiva, mas são para aqueles que fazem a oferta de todo o coração, independente do valor que você vai ofertar. A gente sabe que na Bíblia tem aquela parte onde fala dos 10%, né, do dízimo, mas eu acredito que dízimos e ofertas vai muito do seu acerto com Deus. Porque quando você cria uma intimidade com o Espírito Santo, até isso ele controla em você. Ele te diz o quanto você deve, o quanto você pode ofertar. Ele sabe das suas condições. Então, você criando essa intimidade, o Espírito Santo ele te orienta até nisso.
Então assim, oferte com todo o coração e crie possibilidades para que a igreja do Senhor ela continue aberta, e aquilo que você sente, aquilo que você vive, você consegue aí fazer com que outras pessoas vivam e sintam aquilo na casa do Senhor. Outro ponto aqui que a gente consegue refletir um pouquinho é sobre a nossa entrega espiritual. Como que está sendo essa minha entrega espiritual? Como que está sendo as minhas obras na igreja? Será que eu sou a mesma pessoa dentro da igreja e fora da igreja? Será que eu estou fazendo as coisas por mero impulso? Será que eu faço as coisas na igreja para que o meu pastor, a minha pastora perceba? E será que eu faço porque fulano faz? Então isso é muito perigoso, né? A gente fazer para que o outro perceba aquilo em nós, para que o outro nos exalte. E não é fazer no sentido de você admirar alguém e querer fazer um pouquinho o que esse alguém faz, porque você sabe que agrada a Deus. Não é disso que eu estou falando. Em um outro momento aqui de reflexão, eu falei sobre a gente admirar pessoas, nosso irmão, validar ações do nosso irmão e saber que ele é um servo de Deus fiel. E aí você olha e fala, olha, eu queria muito ser igual àquele irmão, eu queria ser dedicado quanto àquele irmão. Não é disso aqui que eu estou falando. E às vezes a gente admira muito mesmo uma pessoa, essa pessoa ela serve a Deus assim de uma forma maravilhosa e a gente deseja assim ser igual a ela e não tem problema nenhum. Isso é até bom, né? As pessoas estão aí, existem para que a gente tenha mesmo essa troca. E desde que essa pessoa não venha ferir os valores do Senhor, por que não ser igual a essa pessoa ou tentar fazer um pouquinho do que aquela pessoa faz, né? Até que a gente se achegue mais aí a Cristo. Mas aqui a questão não é essa. Aqui o que a gente está tentando levantar é sobre essa questão da gente fazer por interesse, ou fazer para que o pastor e a pastora vejam, ou fazer para que a gente seja exaltado dentro da igreja. E na verdade a gente precisa fazer tudo voltado para Deus. A gente precisa fazer tudo dentro da vontade do Senhor e fazer de todo o coração. Essa entrega precisa ser 100% para o Senhor e não por interesse ou porque você quer algo em troca. Nessa palavra a gente consegue perceber que Safira e Ananias, eles mentem de uma forma muito tranquila. E em um outro momento também, em um outro vídeo que nós fizemos aqui, eu falo sobre um pouquinho dessa questão do hábito. E a gente às vezes omite, mente, e isso acaba se tornando um hábito nosso. E a gente às vezes não percebe o quanto que a gente está repetindo aquilo. Então assim, peça ao Senhor sensibilidade para que você escute a voz dele dizendo não. Para que você escute a voz do Senhor te repreendendo. Para que você crie essa intimidade com Deus a ponto de entender o que você pode ou não fazer, do que você pode ou não falar. E isso é muito possível. Eu ouvi uma palavra que tocou bastante em mim, uma palavra muito bonita, aonde o pregador dizia, e eu confio firmemente nisso, que o Senhor, ele não quer você para ficar de pé olhando todos comerem ali na mesa. Ele quer que você sente, ele quer que você participe, ele quer que você o atraia para que ele possa te ajudar a colocar aí as pecinhas da sua vida no lugar. Então o Senhor, ele conhece a nossa falta de sinceridade, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso comportamento, mas ele também conhece o nosso desejo de mudança. Ele conhece quando a gente precisa de mudança e quando a gente quer que ele venha e que ele aí faça a transformação que for necessária. Então, esse é mais um momento aí de reflexão. Eu vou deixar mais uma vez o endereço da igreja aqui no vídeo, para que vocês, se quiserem nos visitar, serão bem-vindos. E aí, vocês são convidados. Obrigada. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara.
teu perdão é completo.